Pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero trazer para você essa palavra que muito vai falar ao seu coração. Quem trouxe a Bíblia, abra lá em Provérbios capítulo 28, Provérbios 28, 13. Aqui é o nosso ponto de partida, aonde nós vamos erguer a nossa fé, a nossa certeza no Senhor. Provérbios 28, versículo 13. Isso aqui, irmãos, é um estudo que poderíamos aí talvez até um mês todo estudar sobre isso, mas de uma forma resumida eu quero passar para você, para que possamos então tomar posse da bênção. Acharam aí Provérbios 28, 13? Diz o seguinte, acharam aí? O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Preste bem atenção. Aquele que encobre a sua transgressão, esse nunca vai prosperar. E prosperidade não é só algo financeiro. Prosperidade é algo que é realização em tudo. Pode deixar. Então, quando nós, preste bem atenção, quando nós somos prósperos, não significa eu só ter o dinheiro. Porque há pessoas que têm o dinheiro, mas são miseráveis. São pessoas que estão ali plenamente na miséria espiritual, miséria conjugal e assim por diante. Porque o dinheiro não significa a prosperidade. E há pessoas que não prosperam, não são felizes. São felizes no casamento, não são felizes na saúde, não são felizes em nada, porque às vezes está encobrindo. Encobrindo o que, pastor? Encobrindo um erro. Porque é difícil a pessoa ela perceber e reconhecer o seu erro. Às vezes a pessoa ela logo atribui o erro à culpa de alguém, o que aconteceu, e ela às vezes não consegue ver o erro dela. E aí ela acaba estando encobrindo o erro dela. Às vezes ela quer encobrir o erro dela com outro erro. Não, mas porque o cicrano também fez. Porque o cicrano também cometeu. E aí ela não consegue reconhecer e ver o erro que está cometendo. E isso faz com que ela não prospere. Leia de novo comigo, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas os que confessam, aqueles que reconhecem, falam, eu errei, e deixa, esse alcança misericórdia. Muitos, irmãos, às vezes têm dificuldade de perceber a sua falha e o seu erro. Aí estão encobrindo o seu erro, encobrindo sua falha, e estão perecendo. Aqui em Gênesis, começa em Gênesis capítulo 4, nós começamos a estudar sobre isso. Quer ver? Aqui nós vamos ver dos dois filhos de Adão e Eva. Quem, pastor? Caim e Abel. Gênesis 4, versículo 1. Encontraram? Diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das duas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu o seu semblante. E o Senhor disse, Caim, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? E o Senhor disse a Caim, se tivesse feito bem, não haveria aceitação para ti? E se fizeres o mal, o pecado já aporta para o seu desejo e sobre ele te dominará. Observe só que quando Deus aceitou a oferta de Abel, porque Abel teve capricho, teve zelo, teve temor, e ele pegou do melhor, porque ele entendeu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, tudo que eu estou conseguindo produzir, comer, foi Deus que me deu. Então ele, para apresentar a oferta a Deus, ele pegou do melhor e apresentou a Deus. Caim, porém, ele já não teve esse zelo e pegou um
fruto, pegou como diz, uma romã, pegou ali uma coisa, tal, e ele trouxe a Deus. Mas Deus se agradou da oferta de Abel e não da de Caim. O que Caim fez? Ficou emburrado, entristeceu, ficou revoltado, não achou certo. Aí Deus vai corrigir ele. Ô Caim, se você tivesse feito certo, eu também teria aceitado. Não, mas eu não errei. Eu dei oferta, poxa vida. Eu não deixei de dar. Eu não fui mão de vaca. Eu dei oferta. Mas que tipo de oferta? Aí ele diz, se você tivesse feito certo, teria aceitação. Mas você fez o quê? Errado. Eu não fiz errado. Eu dei o que eu podia dar. Assim muitos tratam. Não vê o seu erro. Há pessoas que não conseguem observar e perceber a sua falha e o seu erro. É difícil às vezes a pessoa reconhecer, eu errei. Não estou prosperando porque eu errei. Eu não estou indo bem porque eu errei. Eu não estou tendo o que eu quero porque eu errei. Não, eu não errei nada. Este é o problema. Aquele que encobre o seu erro nunca prosperará. Às vezes é difícil para o homem perceber o seu erro. Ele não consegue ver que errou. Aqui em Josué, abra sua Bíblia, capítulo 7, nós vemos outro erro, outra falha. Josué capítulo 7. O que acontece aqui? Vamos ver? Josué 7:1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhe dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram, não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram de lá do povo 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles 36, que seguiram desde a porta até Sebarim, e feriram na descida. O coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões, todos de Israel, e deitaram pó sobre a sua cabeça. E disse Josué, ah, Senhor Deus, por que com feito nos fez passar este Jordão para nos entregar na mão dos amorreus, para que nos fizesse perecer? Tomara que nós contentávamos em ficar da além do Jordão? Ah, Senhor, que direi, pois, agora a Israel que virou as costas diante dos inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, nos desarraigarão do nosso nome da terra. Então, o que fará do teu grande nome? Então disse o Senhor Josué, levanta. Por que está prostrado assim sobre o teu rosto? Lê comigo agora o versículo 11. Israel pecou. Observa que Josué, ele entra na presença de Deus, em oração, até bravo. Por que Deus permitiu? Eles perderam a batalha. E olha que Israel era muito mais forte que o povo de Ai. Era muito mais forte que os homens de Ai. Tanto que disse, não precisa mandar todo mundo não, os 3 mil homens a gente vai vencer. Israel tinha a capacidade, irmãos, de, como diz, atropelar, acabar com todos de Ai. Mas a Bíblia diz que pelo contrário, eles foram feridos. E aí Josué ficou indignado, como? Por quê? O que aconteceu? Por que Deus nos desamparou? Aí Deus volta para Josué e fala, Josué, Israel pecou. Por que eu perdi a batalha? Porque Israel pecou. Agora, será que conseguimos ver? Por que eu não estou prosperando? Porque eu pequei. Por que as coisas não estão dando certo para mim? Porque eu errei. Não, eu não errei.
Este é o problema. Às vezes é difícil o homem reconhecer o seu erro, reconhecer a sua falha. E aí, irmãos, ele encobre o seu erro, ele nunca vai prosperar. No momento que a pessoa reconhece, eu errei, Senhor, me perdoa. A Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Diga glória a Deus. Mas quando nós encobrimos, não, eu não errei. Aqui, Josué estava bravo com Deus, porque Deus permitiu passar essa situação. Aí Deus fala, você está gritando comigo, você está nervosinho, você está bravo, achando que eu te deixei? Não, Israel pecou. Acã pegou, irmãos, daquilo que era amaldiçoado e colocou dentro da sua tenda. Ele escondeu debaixo da sua tenda o que Deus mandou não pegar, aquilo que era amaldiçoado. E por causa disso, Israel pereceu, Israel foi ferido na batalha. Não, perdeu porque vacilaram. Eu não tenho culpa nenhuma no cartório, eu não fiz nada. Será mesmo? Acã pegou o pecado, guardou na sua tenda, mas ele não viu que tinha errado. Homens foram feridos, eles perderam a batalha, foram envergonhados e levou até a morte. A sua família foi morta. Tudo por causa do pecado, mas ele não tinha enxergado o seu erro. Aquele que encobre os seus erros, repita comigo, nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará a misericórdia do Senhor. Muitos estão encobrindo o seu erro, encobrindo sua falha, e não adianta, não prospera, não adianta, não vão receber o galardão, não vão receber a promessa de Deus. Aquele que encobre nunca prosperará. O fato que o homem às vezes não gosta de ver o seu erro, de reconhecer, não, eu errei. Eu não estou prosperando porque eu errei, eu não estou bem no casamento porque eu errei. Não. Eu e ela não deu certo porque ela tem um gênio difícil. Eu e ele não deu certo porque ele é... Eu errei. É difícil o homem reconhecer. Mas no momento que ele reconhece, Deus traz a misericórdia. Diga glória a Deus. Aqui em Jonas aconteceu a mesma coisa. Como tem pessoas, irmãos, que às vezes não vê, não consegue enxergar. Abra sua Bíblia, Jonas, capítulo 1. Não consegue perceber, sentir o seu erro. E aí ele não vê o erro, ele encobre o erro. Não, o erro foi do Cicrano, do Beltrano, eu não errei. O que Acã pode ter pensado? Não, eu não errei. Eu peguei lá aqueles objetos que não era para pegar, tá? Uma boa túnica babilônica, tal. Não, mas quem foi ferido foi eles. Eu não tenho culpa nenhuma no cartório, mas por causa dele. Israel foi ferido por causa dele. Aquele que confessa, Senhor, eu errei, eu fiz errado, esse prospera. Josué brigava com Deus porque que Deus tinha deixado. Ele disse, o erro é de vocês. Israel pecou. Olha o que aconteceu com Jonas aqui, acharam já? E veio a palavra do Senhor a Jonas, capítulo 1, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da sua face. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, que se fez ao mar uma grande tempestade. E o navio estava para se quebrar. Então temeram muitos marinheiros, clamava cada um ao seu Deus, e lançava ao mar as fazendas, para que o navio se aliviasse. Mas Jonas, porém, desceu para o lugar do porão, e se deitou e dormiu um profundo sono. Quer dizer, Jonas ouve a palavra de Deus mandando ele para um lado, ele decide ir para o outro, ele entra no navio para ir para o outro lado, paga a passagem. No meio dessa travessia vem uma tempestade, um vento, o mar fica furioso, o navio está para quebrar, afundar, os marinheiros desesperados jogando a mercadoria para fora.
Jonas na dele, não. Tenho culpa nenhuma no cartório, pelo contrário. Minha consciência está ali, ó, eu vou dormir, ó. É assim que ele agiu. Mas os marinheiros e o navio estava sendo açoitado por culpa dele. Ele que estava desobedecendo. A tempestade veio por causa da desobediência dele. Mas ele falou que estava de cabeça o quê? Tranquilo. Eu não tenho culpa no cartório. E aí vem o quê? Tempestades. Aquele que encobre os seus erros nunca prosperará. O fato que é difícil para o homem reconhecer: eu errei, eu falhei, meu Deus, me perdoa. Eu pensei que não era para pensar, eu falei o que não era para falar, eu fui aonde não era para ir, eu peguei o que não era para pegar. Deus, me perdoa. Quando a pessoa reconhece a sua falha, irmãos, na mesma hora Deus pode operar. Tem pessoas que a vida dela está presa há anos, em várias partes, e ela não consegue reconhecer. Sempre ela culpa alguém. Culpa às vezes a família, culpa porque não teve o pai, não teve a mãe, porque não teve chance de estudar, culpa porque alguém no emprego parece que passou a perna, culpa porque não conseguiu fazer, culpa porque o irmão talvez parece que trapaceou, culpa às vezes a igreja, culpa às vezes o pastor, culpa, ela começa a arrumar culpa e nunca se vê: eu errei. Aqui em Marcos, abra sua Bíblia, 9, Evangelho de Marcos, vem outra palavra nos ensinando. Marcos 9, 24. Quem achou, diga amém. Diz assim, vamos lá. Vamos ler do 14 ao 24, perdão. Marcos 9, 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e alguns dos escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: por que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te meu filho, a quem tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, arranja os dentes e vai secando. E eu disse aos seus discípulos que expulsasse, mas não puderam. E logo respondeu: ó geração que incrédula. Presta atenção. Jesus chega, está lá uma multidão, os discípulos, uma discussão. E ele pergunta: o que está acontecendo? Não, porque meu filho tem demônio e eu trouxe para os seus discípulos e eles não puderam expulsar. E Jesus fala: ó geração incrédula. Vamos entender para quem que Jesus está falando isso? Preste atenção aqui. Ó geração incrédula. Qual era o problema? Vamos lá. Ó geração cega. Qual que é o problema? A cegueira. Ó geração revoltada. Qual que é o problema? Ó geração desanimada. Qual que é o problema? Ó geração incrédula. A incredulidade. Logo Jesus viu a incredulidade daquele pai. Mas o pai não reconhecia. Eu incrédulo? Não! Quem não deve ter fé são os discípulos, porque eu trouxe meu filho, olha a fé que eu tenho, eu trouxe meu filho para que os seus discípulos expulsassem e eles não puderam. Observa que ele não viu o erro dele. Ele logo tentou achar um culpado, os discípulos. Mas Jesus disse: o problema aqui é a incredulidade, não é os meus discípulos. O problema aqui é a incredulidade. Eu não, eu tenho fé. Eu luto pelo meu filho a vida inteira. A incredulidade. Não, eu tenho fé. Como às vezes acontece na igreja. O pastor explica, o pastor prega sobre fé, sobre incredulidade. A pessoa lá, não, eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas na hora que o pastor fala: então abaixa, você que não podia abaixar, ela não abaixa. Faz o que você não podia fazer, levante. Não, não posso. Ó geração incrédula. A pessoa não consegue às vezes ver o seu erro.
A pessoa não consegue perceber a falha. E por não perceber, ela encobre. E aquele que encobre o seu erro nunca prosperará. Nunca prosperará. Às vezes a pessoa não para na igreja, começa a vir, daqui a pouco para, daqui a pouco volta, daqui a pouco para. Ela não vê isso como erro. Não, é porque a situação, porque às vezes a gente desanima mesmo, o mundo é assim mesmo. É um erro. Que eu tenho que... Não, eu errei. Eu comecei, parei, eu não permaneci firme, eu fiz um propósito, não fui até o final, eu me batizei, mas me afastei. A pessoa tem que reconhecer o erro dela. Porque no dia que ela reconhece, aquele que confessa, aquele que reconhece e deixa o erro, alcança a misericórdia. Qual que era o erro aqui? A incredulidade. Continuando para você ver. Versículo 20. Trouxeram, pois, quando ele o viu de longe, o espírito agitou com violência e caiu endemoniado por terra, revolvia espumando. Perguntou ao pai dele: quanto tempo isso acontece? E ele disse: desde a infância. Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes, faça alguma coisa. Tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível aquele. Observa só. Geração. Qual que era o problema? O problema não estava nos discípulos. O problema estava na incredulidade do pai. Não, mas eu trouxe meu filho aqui, eu venho à igreja e papapá, patati. Opa, calma aí. Não encubra o seu erro. Às vezes a pessoa está na igreja, mas ela está encobrindo o erro. Ela faz até um propósito, mas ela está encobrindo o erro. Ela até ajuda ao próximo, mas ela está encobrindo o erro. E esse erro faz com que você nunca prospere. Porque aquele que encobre o seu erro nunca prosperará. Quem está entendendo? Olha o que esse pai fez. Logo o pai do menino clamou com lágrimas e disse: creio, Senhor, ajuda a minha o quê? Incredulidade. Na hora que ele reconheceu, é verdade, me ajuda, Senhor. Eu trago meu filho, mas eu sou incrédulo. Eu venho à igreja, mas eu sou incrédulo. Às vezes eu faço até um voto, mas eu sou incrédulo. Eu faço uma campanha, mas eu não consigo acreditar. Aquele que encobre sua transgressão nunca prosperará. Quando o pai falou isso, olha o que aconteceu. Jesus, vendo que a multidão concorria, respondeu, espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, te ordeno, sai dele e não entre mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: este está morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. Diga glória a Deus. Observa, quando o pai reconheceu o erro que ele tinha, a incredulidade que ele tinha, o Senhor pôde operar. Agora, aquele que encobre, volta lá para Provérbios 28, Provérbios 28, 13, olha o que diz. Aquele que encobre as suas transgressões, olha lá, 28, 13. Vamos lá. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Se o pai não reconhece que o erro estava dele, que ele tinha incredulidade, ele nunca ia libertar o filho. Às vezes a pessoa vem à igreja orar pela família, mas ela não consegue acreditar. Não, o gênio do meu marido é muito difícil. O gênio do meu filho, pastor, eu criei ele aqui, foram 9 meses. Eu sei que esse menino é um menino assim, arretado, um menino, sabe? Meu irmão, se você não crê, Deus não pode prosperar você. A Bíblia deixa bem claro que aquele que encobre o seu erro nunca prosperará. Chega diante de Deus hoje e fala toda a verdade. Deus, eu errei. Deus, eu falei, eu falhei, eu pensei, eu sei lá o que eu fiz. Fala a verdade, confessa a Deus. Não é o pastor, mas você e Deus. E se você confessa e abandona o erro, o Senhor vai te prosperar. Deus está aqui, irmãos, não é condenando ninguém. Você pode ter entrado aqui cheio de erro, mas você fala assim: se você for agora fiel, falar para mim o seu erro,
eu vou perdoar. Você vai sair daqui novo. Ó, aquele que encobre nunca prosperará, mas aquele que confessa a Deus, tá? E deixa, alcançará misericórdia. Deus está aqui pronto hoje para mudar a sua história. Como mudou daquele pai, daquele filho. Aquele filho foi embora liberto. É assim que você vai sair daqui hoje. Quem crê, diga glória a Deus e aplauda Jesus bem forte. Isso, levante para o céu, feche os seus olhos, diga assim comigo: Senhor Deus, eu venho representar a minha família, e em o nome de Jesus, eu levanto a minha voz nessa noite para declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se existe algum empecilho, alguma barreira, meu Deus, que venha cair por terra nessa noite. E é no nome de Jesus que já erguemos a nossa voz e pedimos agora: Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas transgressões. Isso, agora é você e Deus. Quando aquele pai reconheceu a sua falha, Deus pôde perdoar. Quando nós reconhecemos, erramos, falhamos, fui fraco, Deus, eu pensei, eu peguei, eu falei, eu fiz, me perdoa, Pai. A Bíblia diz que o Senhor opera misericórdia, o Senhor manifesta a misericórdia dele. Pai, eu venho a Ti agora pedir, meu Deus, perdoa as nossas falhas. Se alguém aqui errou, se alguém aqui falhou, eu te peço, meu Deus, misericórdia. Tira, Pai, tira todo o pecado, tira todo o erro, tira toda a falha, tira toda a fraqueza, tira todo o mal, Pai. Oh, aleluia. O Senhor está te ouvindo, meu irmão. O Senhor te ouve nessa hora, minha irmã. É a sua hora de você dizer: Senhor, eu te peço, perdoa, Pai, porque eu errei, perdoa porque eu falhei, perdoa, meu Deus, porque eu pensei. Ah, você tem um Deus que muda a sua história, você tem um Deus que transforma, você tem um Deus que levanta, você tem um Deus que perdoa. Pode falar para Deus: Deus, eu creio que o Senhor vai mudar a minha história. E no nome do Senhor Jesus, levantamos a nossa voz agora e já paralisamos toda incredulidade, todo espírito que tem atuado na casa, demônio colocado a briga, o demônio que tem colocado a discórdia, a desavença, o demônio que tem colocado a separação, a tristeza. Saia desta casa, saia desta família. Nós estamos determinando nessa noite. Erga a sua voz e diga: eu não aceito mais na minha casa, eu não aceito mais na minha família. Isso, determina agora. Você pode, você é de autoridade. Em nome de Jesus, diga: espírito da perturbação, demônio que virou a cabeça do ente querido, demônio que virou a cabeça da esposa, do esposo ou do marido, dos filhos, saia. Eu estou mandando, repreendendo, pega tudo que é seu. Demônio que tem afastado essa pessoa dentro de casa, demônio que tem colocado a terceira pessoa no relacionamento, eu amaldiçoo agora e digo: sai. Demônio que levou o filho para o caminho errado, o demônio que levou a filha para o caminho errado, está agora ordenado que saia. Nós estamos paralisando toda a ação do inferno. Diga comigo: sai. Tire a mão do que é desse homem, tire a mão do que é dessa mulher, tire a mão da casa, da família. É a sua hora, meu irmão, é a sua hora, minha irmã. Diga: vai embora. Eu determino, eu exijo e digo: sai. Pega tudo que é seu, pega todo o seu mal. Diga comigo: sai, sai, vai embora em nome de Jesus. Levante suas mãos para os céus e diga assim comigo: Senhor Deus, eu creio que o Senhor é comigo. O Senhor tem liberdade de entrar na minha casa hoje. O Senhor tem liberdade de mudar a minha história. Oh, agora você pode rasgar esse véu. Agora você já pode rasgar. O que separava agora é rasgado. Ah, meu irmão, não tem mais nada que vai te separar do Senhor. A sua família,